que o direito tem em comum com a literatura e a psicanálise? Até que ponto aspectos psicológicos interferem nos processos judiciais? E qual o peso da literatura na avaliação de uma petição, de um parecer ou de uma sentença? Um congresso de âmbito nacional realizado em Belo Horizonte recentemente se aprofundou nesse tema, que é também o assunto do nosso programa de hoje. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Até onde razões de ordem psicológica interferem nas ações dos operadores do direito em seu dia a dia profissional? O mau humor de um magistrado, por exemplo, pode levá-lo a dar sentenças mais duras? E a literatura? Petições mal redigidas abrem caminho para a rejeição, mesmo com uma argumentação tecnicamente correta? Um congresso discutiu esses assuntos em Belo Horizonte. Nós também entramos no debate no programa de hoje. Nossos convidados são a psicóloga Liliane Camargos, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o juiz Renato César Jardim, que é diretor da revista de Cultura e Arte da Associação dos Magistrados Mineiros. Doutor Renato, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor está editando uma revista recentemente lançada pela Magis, que se destina à publicação de textos de magistrados mineiros, é isso? O porquê do lançamento da revista? Perfeitamente. Antes de tudo, é um prazer estar participando do programa. Eu digo o seguinte, os magistrados, normalmente, sempre foram considerados homens cultos, homens letrados, de linguagem rebuscada. Nós temos na história brasileira mesmo muitos poetas magistrados. Podemos lembrar o caso aí de Raimundo Correia, que foi um grande sonetista brasileiro, né? Que fez os mais belos sonetos brasileiros, que formou lá a tríade parnasiana com Alberto de Oliveira e com Olavo Bilac. Podemos citar o próprio ministro Aires Brito, do Supremo Tribunal Federal, né? Então, o magistrado normalmente é um homem letrado. E, sendo um homem letrado, escreve de forma rebuscada, tem condição de fazer trabalhos literários bem feitos. Entretanto, hoje em dia, né, se exige mais do magistrado uma linguagem menos técnica para atender ao cidadão comum, que é o maior cliente hoje da justiça brasileira. E para que possa haver maior efetividade da prestação jurisdicional, os juízes devem escrever de forma simples, para que o cidadão comum possa entendê-lo. E a revista de cultura da Magis, da nossa Magis... Que nós, inclusive, mostramos no vídeo agora há pouco. Aqui, exatamente. A ideia, então, é dar vazão a esse veio literário dos magistrados. Isso. Além de dar vazão, incentivar a produção literária no meio da magistratura. E nós tivemos aí um grande sucesso na edição da primeira revista, e você sabe muito bem, né, Manuel, que nos ajudou lá colaborando, que a revista recebeu trabalhos de alto nível, né, nesta sua primeira edição. E, se Deus quiser, né, vamos partir para a segunda edição para melhorar ainda mais a magiscultura. Doutora Liliane, muito obrigado pela sua presença aqui. A senhora é uma psicóloga judicial, é isso? Trabalha no Tribunal de Justiça há quanto tempo? Vou completar agora 3 anos como concursada, né, psicóloga judicial, mas eu já trabalhei lá na época que eu era estudante ainda, fiz estágio por 2 anos, então hoje eu tenho quase 5 anos. Perfeito. De tribunal. Você foi uma das coordenadoras desse congresso recente que houve em Belo Horizonte sobre direito, psicanálise e literatura. Qual que foi a ideia desse congresso? Como é que vocês chegaram a essa ideia de juntar esses 3 temas para fazer uma discussão? Primeiro, obrigada, né, pelo convite, é um prazer estar aqui ao lado dos senhores. A ideia, ela surgiu dessa interface das 3 áreas, que para a gente ela é muito explícita, assim, é muito importante, né? Eu trabalho, por exemplo, num setor que já é interdisciplinar. Eu trabalho com equipes de assistentes jurídicos e assistentes sociais. E, no caso, o outro coordenador, né, o Fábio Belo, é professor da Milton Campos e é doutor em literatura. Então, a gente sempre tem conversado sobre essas áreas juntas. A literatura,
ela serviu no Congresso e em tudo mais como um lugar assim, de mediadora da conversa de todo mundo. A psicanálise, ela entra assim, tanto na questão de você analisar os processos, né, o que leva as pessoas a procurarem a justiça nas várias áreas, o que motiva, às vezes, um crime, o que acontece com tudo isso, assim, o âmbito psicológico da coisa, quanto também na questão prática, que hoje o psicólogo judicial está em vários setores do tribunal e a psicanálise, mais especificamente, também. Né? Sempre num papel de apoio às decisões judiciais e aos seus desdobramentos? É essa a ideia? Isso. Uhum. Vocês, esse trabalho que você faz especificamente hoje, que é o programa Pai PJ, é relacionado com o acompanhamento de réus condenados que tenham sofrimento mental? Isso. A gente faz um acompanhamento dos que a gente chama até de pacientes judiciários, né? Sim. São pessoas que cometeram crime, tanto que todos os processos são das varas criminais, e que têm sofrimento mental. A maioria casos assim de psicóticos, né? Perfeito. Doutor Renato, o professor Fábio Belo, que a doutora Liliane citou agora há pouco, ele usou uma frase no Congresso que me chamou muita atenção, onde ele afirma que o direito não é a aplicação matemática da lei. Direito não é matemático. O senhor, como juiz, concorda com isso aí? Concordo plenamente. Não basta o juiz pegar a lei, a letra chamada fria da lei e transpô-la para um processo. Como é que é feito isso? Qual o peso dos aspectos psicológicos nisso aí? Bem, o juiz não pode ser um matemático, o juiz não pode ser meramente uma pessoa burocrática, uma pessoa técnica. O juiz, muitas vezes o juiz que atua desta forma, ele consegue enxergar dentro do processo artigos de lei, teses jurídicas, mas pode se esquecer que dentro do processo nós temos pessoas humanas. As pessoas humanas são o principal que existe dentro de um processo. E nós sabemos que as escolas de magistratura, né, até porque não há tempo para isso, não ensinam valores humanos, humanísticas. Então, o juiz tem que estar preparado, tem que ter um cabedal de valores para poder enfrentar no seu dia a dia estas questões. Porque nós podemos ver lá, o artigo 5º da Lei de Introdução do Código Civil diz: na aplicação da lei, o juiz atenderá ao bem comum e ao fim social a que ela se destina. Então, a lei está ali, a letra fria dela. Agora, o juiz vai ter que valorar o que é bem comum, o que é o fim social. Aí ele deixa de ser um matemático, ele deixa de ser o técnico para efetivamente fazer justiça. Ou seja, o juiz mais bem preparado tecnicamente não será necessariamente, vamos dizer, o melhor dispensador da justiça? Eu acredito que um juiz que esteja preparado tecnicamente e que tenha agregado esses valores a que eu me referi, tem tudo para ser um melhor juiz. Né? Até aqui vale lembrar, o Rui Barbosa dizia, né, se você ficar na dúvida entre aplicar a lei, né, o direito positivo, ou fazer a justiça, fique com a segunda opção. Porque, na verdade, o direito, a meu ver, ele é um processo dialético. Né? A lei está ali hoje, amanhã ela pode ser interpretada de uma forma diferente. Né? Seria ali o devir lá do Heráclito, né? da dialética de Hegel. Quer dizer, o direito não é uma ciência estática. Estática, né?